Olá, boa noite a todos. Sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico de São Paulo, e hoje estamos aqui no nosso 17º Bari Live de 2021, com grandes nomes da nossa sociedade, para falar sobre o tema: como devem ser as condições clínicas do paciente antes da cirurgia bariátrica. Os convidados dessa noite são o cirurgião bariátrico do Piauí, Antônio Moreira Mendes Filho, a psicóloga de São Paulo, Cristina Freire, e a nutróloga do Rio de Janeiro, Carla Viegas. Obrigado aos três pela presença. A nossa transmissão é ao vivo, interativa pelo Facebook e Instagram, e todos podem enviar perguntas. Estamos hoje com essa equipe de reconhecimento nacional para tirar todas as dúvidas sugeridas pelos pacientes. Lembrando para você que ganhou peso nessa pandemia ou recuperou peso, que a sociedade é uma inflamação no organismo que traz inúmeras consequências para a saúde física e mental, mas que ela tem tratamento. Bom, lembrando que todos os internautas podem enviar perguntas pelas redes sociais e as perguntas que não forem respondidas no momento serão respondidas mais tarde, durante a semana, pela nossa equipe da sociedade. Boa noite, Carla. Boa noite, Cristina. Boa noite, Antônio. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bom, Antônio, queria começar com você um pouquinho. Vamos falar o seguinte, tá? Vamos supor que chega um paciente para você com obesidade e algumas doenças associadas, as famosas comorbidades. Esse paciente já tentou perder peso de todas as formas, com endocrinologista, dieta, exercício, e nenhuma delas teve o efeito que ele desejava. A cirurgia é o melhor caminho? E se for o melhor caminho para esse paciente, qual é o primeiro passo que ele deve dar? Boa noite. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra estar aqui no Bari Live com vocês. E vamos sim, dentro de uma hora, tirar as dúvidas que pudermos aqui juntos. Bom, Felipe, esse paciente que você falou, já tentou, de alguma maneira, perder peso, né? Durante anos, que você falou, né? Então, sem dúvida, se ele estiver dentro dos critérios, ou seja, o IMC de obesidade moderada, ou então um obeso mórbido, ele está procurando o método correto. Todos sabemos que a cirurgia bariátrica é um método que proporciona uma perda de peso e, acima de tudo, uma manutenção de peso e eficácia ao longo do prazo. E você perguntou a sugestão que eu daria para ele, não é isso? Então, qual o primeiro passo? Primeiro passo é esse: procurar um cirurgião bariátrico, e em toda a região do país você pode ter acesso, né, pelo Instagram da Sociedade Brasileira, de quem são os serviços médicos e as equipes credenciadas pela sociedade, e isso vai lhe dar uma segurança maior para essa escolha, que é uma escolha muito importante na vida da pessoa. Então, o primeiro passo, eu acho que seria esse: escolher uma equipe que tenha realmente credenciamento e ser reconhecida pela Sociedade Brasileira de Bariátrica Metabólica. A gente vai conversar um pouquinho mais tarde, né? E acho que até é nossa função quebrar algumas barreiras, né? Tem muito paciente que fala, mas eu acho que eu não tenho indicação, ou será que eu tenho indicação? Se você entrar na sociedade, a gente tem um rol lá das famosas comorbidades, né? Hoje a gente tem uma lista de 26 comorbidades que, junto com o IMC entre 35 e 40, passam a ter indicação esse paciente à cirurgia bariátrica. Então, quem tiver na dúvida, entra no site da sociedade, a sociedade dá todas as informações sobre quem tem indicação, quem não tem. Lá tem um texto muito bem especificadinho, mas a gente vai falar muito sobre o tema essa noite. Cristina, eu considero o psicólogo uma das partes mais importantes aí do nosso tratamento pré- e pós-operatório da obesidade, né? Eu sempre começo a conversa com o meu paciente no consultório dizendo que a primeira frase que eu digo para ele você tem que saber que a obesidade tem tratamento, mas não tem cura. E que a equipe multidisciplinar é fundamental para um resultado a longo prazo. Como que você avalia esse paciente? E para quem está do outro lado e não sabe, a avaliação psicológica, a avaliação da nutricionista ou da nutróloga, ela é obrigatória no pré-operatório da cirurgia bariátrica. Como que se avalia quando esse paciente tem indicação de cirurgia? E nesse tempo de pandemia, que a nossa saúde mental está meio debilitada aí, tem alguma coisa que está afetando outros critérios que foram incluídos? Como que está essa parte no pré-operatório, Cristina? Por favor. Eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado para dizer que também eu acho aí esse papel aí bem importante, né? A gente não, óbvio, a gente está longe, a gente não pode dizer que a obesidade é uma doença emocional, mas para qualquer coisa que a gente vai fazer, a nossa cabeça ela precisa estar boa. E com a cirurgia não é diferente, né? Então ela tem um papel aí bem importante, né, nesse sentido. A gente não tem critério para incluir, mas assim, a forma de avaliar o que geralmente a gente avalia, a gente precisa ter um outro olhar. Então, o que geralmente a gente faz é avaliar os sintomas de depressão, sintomas ansiosos, episódios de compulsão alimentar,
essa relação do comer emocional, que isso pode tudo, esses fatores aí, eles podem ter sido influenciados pelo que a gente está vivendo hoje no mundo. Então, não tem critério novo, mas, assim, a forma da gente olhar, né, tem que ser um outro olhar diferente, que isso daqui pode estar exacerbado devido ao que a gente está vivendo, né, hoje no mundo. Perfeito. E, Carla, a gente sempre ouve aquela frase que paciente obeso é um paciente bem nutrido, é um paciente saudável. Isso é verdade? E eu queria saber, até levando um pouquinho nesse gancho do pré-operatório, como que a gente faz essa avaliação nutricional do paciente com obesidade no consultório, por favor. E boa noite, mais uma vez. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, já vim aqui algumas vezes, e começando o que você falou, o paciente obeso ele não é bem nutrido. Ele parece, acho que a gente tem uma cultura, antigamente nossas avós, mães, falavam assim, poxa, vamos comer mais um pouquinho, você está tão magrinho, tinha essa impressão de que um paciente obeso, que um pouquinho mais forte, estava bem nutrido, mas o que eu vejo, e é muito comum, é o paciente vindo com um perfil metabólico alterado, com as vitaminas, que a nutrição ela vem dos micronutrientes, dos nutrientes. Então, eu começo avaliando toda a série de vitaminas que são importantes, tanto do pré quanto do pós-operatório. Vitamina D, ferro, zinco, vitamina C, que na maioria das vezes, assim, 80% está diminuído. Então, é muito importante avaliar, porque no pós-operatório nós vamos precisar das vitaminas, já que tanto a nível de qualquer tipo de cirurgia, qualquer técnica, bypass, sleeve ou alguma outra, a gente sempre tem que tomar vitamina, o paciente vai ter que tomar vitamina para o resto da vida. Isso vai depender, lógico, do grau de deficiência dele, se o paciente consegue comer bem depois da cirurgia, começar hábitos alimentares saudáveis, isso melhora bastante. Então, é muito importante eu faço esse rastreamento no pré-operatório, vejo como está e já começo até a tratar alguma deficiência ou botar em níveis normais para que no pós-operatório isso seja já visto de uma boa forma, né? Eu vou falar mais depois como que a gente faz isso. Eu acho interessante esse tema das vitaminas, né, Carla? Porque um dos mitos da bariátrica, que algumas pessoas tentam demonizá-la ou criar alguns empecilhos, é que a gente vai usar vitamina para a vida inteira. E quando a gente chega no consultório, esse paciente já está deficitário, ele não é a bariátrica muitas vezes que causou isso. Esse paciente já veio com obesidade deficitária de vitaminas e esse processo começa antes mesmo da cirurgia. Exatamente. Antônio, vamos supor que o nosso paciente tem um IMC entre 35 e 40 com comorbidades, ou o paciente tem um IMC acima de 40, independente se ele tem comorbidades ou não. Ele chegou no seu consultório, você conversou sobre a cirurgia bariátrica, ele topou fazer a cirurgia bariátrica. Que exames que nós, cirurgiões, pedimos para esse paciente no pré-operatório? Como que é a sua rotina no consultório, para quem está do outro lado, entender um pouquinho como que flui esse pré-operatório antes da cirurgia, por favor. Bom, Felipe, eu acho importante ressaltar que muitas vezes também o paciente chega com muita ansiedade, né? A psicóloga deve saber bem disso, claro. Né? Então, o paciente muito ansioso, que pergunta logo, quando é minha cirurgia, doutor? Eu estou aqui, quando é que eu vou operar? Então, não há que ter uma pressa. Né? O pré-operatório é uma etapa muito importante para o sucesso do trans e do pós-operatório, evidentemente. Então, esse paciente vai passar por uma bateria de exames, né, que inclui desde exames bioquímicos em gerais, que são os mesmos que qualquer cirurgia é necessário, como coagulograma, função renal, hemograma, glicose, etc. Só que ele vai precisar também, especialmente, uma avaliação oscópica. Eu não indico, né, eu não opero, aliás, paciente sem uma endoscopia prévia. A gente sabe que há algumas equipes até no exterior que podem fazer isso, que fazem isso, mas eu acho a endoscopia muito importante para você avaliar morfologicamente como é que está o trato digestivo alto, especialmente o estômago, né, que vai ser a principal região a ser manipulada. A ultrassom é muito importante, o exame de ultrassom para descartar uma eventual colelictise associada e osteatose, que também são achados frequentes e eventualmente podem ser ou não tratados, né, a colelictise no mesmo ato. Aí uma outra questão que não vem aqui ao caso. Agora, esse paciente também vai passar por uma série de especialistas, né? Aqui está a nutricionista, a nutróloga, a psicóloga, vai passar por um endócrino para avaliar algum distúrbio metabólico,
vai passar especialmente por um cardiologista e por um pneumologista que vai avaliar a sua boa condição cardiorrespiratória. Então, são muitos exames, como eu acabei de falar, e todo esse processo demora uma demanda, na minha prática, de em média, 3 semanas. Né? Então, eu alerto logo que não tem que ter uma pressa e preocupação de quando irá operar, e sim realizar todo o pré-operatório com segurança. Perfeito, Antônio. Acho que vale lembrar também para quem está do outro lado que esse é o que a gente pede comumente, que é o mínimo que a gente pede para alguns. Como eu falei, né? São tantos exames, dá uma faixa de 30 folhas, para você ter uma noção. Mas eu avalio bem o suporte nutricional, principalmente o ferro, a vitamina B, a vitamina B12, o ácido fólico, vitamina C, vitamina D, porque elas são essenciais para várias funções do nosso organismo. E até eu costumo fazer isso de uma forma bem singular, de até repor aquelas vitaminas que não estão tão baixas, estão meio termo. Mas eu reponho antes, para quando ele chega no pós-operatório, que ele volta para mim em torno de 30, 40 dias, já com os exames, e essa deficiência, ela geralmente ou melhorou, ou está meio termo, mas não está aquela coisa muito mais gritante. Porque a partir daí, essa reposição vem a cada 3 meses, o paciente volta comigo com 90 dias, com 60 e 90 dias, e se eu for repondo desde o início, ele não tem muita deficiência vitamínica. E é uma coisa importante, o que os pacientes sempre falam para mim, com muito medo de perder cabelo. Essa é a queixa principal. Aí chega para mim assim com 90 dias, 60 a 90 dias. Doutora, já vou tomar remédio para o meu cabelo, porque tipo assim, todo mundo fala que cai cabelo. Eu falei, depende. Eu falo sempre, depende. Não adianta você tomar um suplemento para melhorar o cabelo se a sua vitamina está baixa. Então, eu sempre vou repondo de trás para frente, para chegar lá na frente, a gente não correr tanto atrás do prejuízo. E isso geralmente dá certo. Eu tenho pouca queda de cabelo por conta disso, mas a gente sempre fica de olho nesses fatores todos para realmente não ter problema depois. Perfeito. A famosa queda de cabelo é o grande medo das mulheres, mas, como eu sempre digo, vai acontecer, mas é uma fase transitória, todo mundo volta ao normal, ninguém nunca ficou calvo, careca, a vida normal que acontece, é um susto, mas é o que eu brinco, ninguém quer ganhar uns quilinhos a mais para parar de perder o cabelo, todo mundo topa continuar perdendo peso e o cabelo caindo um pouquinho, o que é normal para todo mundo. Antônio, uma das dilemas do pré-operatório, podemos assim dizer, é a famosa recomendação para perder peso antes da cirurgia. Isso é recomendado em todos os casos? Em qual caso você pede? Como que é a sua rotina dentro do consultório? Perfeito, Felipe. Essa pergunta é muito interessante porque o paciente muitas vezes não entende essa questão, né? Bom, vou fazer cirurgia bariátrica. Por que eu tenho que emagrecer antes, se eu vou operar? Aí tem aqueles que a doutora Cristina deve saber, né? Que pensam em fazer despedida, aquela coisa toda. Aí eu posso fazer. Então, isso aí, na realidade, é totalmente um pensamento errado, né? De uma maneira geral, todo paciente deve perder 5 a 10% do peso no pré-operatório, especialmente aqueles que têm obesidade mórbida, né? IMC maior ou igual a 40. E por que perder peso? Porque vai transformar essa cirurgia em uma cirurgia mais fácil e mais rápida, o que é vantagem para o cirurgião e para o paciente, né? Quanto menos tempo na sala de cirurgia, melhor e mais será boa a sua recuperação. O que ocorre? Você perdendo peso, você vai diminuir a quantidade de gordura visceral, você vai diminuir o tamanho do seu fígado, e isso vai deixar a sua equipe cirúrgica com capacidade de operar de maneira mais rápida. Então, é isso que é importante que o paciente entenda, que a partir da primeira consulta, você já deve começar a perder peso, procurar a nutricionista da equipe, a nutróloga, quando houver, evidentemente, e focar já em mudar o seu pensamento e jamais pensar em despedida. Né? Perfeito. Nós aqui também seguimos, eu não sei se a Carla no Instituto Viegas também segue, a gente segue 5% de peso pelo menos para todo mundo, e pacientes com IMC acima de 50, super obesos, a gente tenta chegar próximo dos 10% de perda de peso. Vocês também são assim, Carla? Ou Carla, também é assim?
Olha, eu vou ser assim, vou discordar um pouquinho. Não é que eu discorde totalmente, mas quando o paciente chega com IMC de 50, eu realmente faço um tratamento pelo menos de 5 a 10%. Entre 40 e 45 vai depender de cada caso. Mas eu sempre enfatizo, não pode fazer despedida. E eu sempre, quando eu falo isso, o paciente, poxa, agora que eu ia fazer despedida, doutora Carla? Não, mas agora não pode, porque é exatamente isso que o cirurgião falou. Olha, tem que perder peso, ajuda, porque tem o campo cirúrgico, diminui, geralmente o paciente tem um fígado grande, tem esteatose hepática, e isso atrapalha na hora da cirurgia. Mas quando o paciente tem acima de 50 de IMC, eu entro com tratamento medicamentoso, passo para o nutricionista e às vezes até para o psicólogo antes de operar. Aí ele retorna para mim, fica lá mais ou menos umas 2 semanas eu acompanhando, depois eu passo para o cirurgião, basicamente por aí. Perfeito. Eu fazer uma pergunta E aí, até, por favor, Antônio. Felipe, e eventualmente, se esse paciente ele não consegue perder peso por algum motivo que ele alegue, você, mesmo assim, realiza a cirurgia ou você conversa para ele e diz que não dá? Não, eu acho que é tudo muito relativo, como a Carla disse. A gente sugere essa perda de peso, mas, por exemplo, eu tenho um paciente com IMC menor, uma gordura, uma esteatose hepática mais leve, eu acho que dá para a gente seguir. Eu tenho um paciente com IMC de 39,40, aí você faz o ultrassom, mostra uma hepatomegalia, para quem está do outro lado, que é aquele fígado imenso, uma esteatose acentuada. Esse paciente é um diabético meio que está compensado, mas tem uma hemoglobina glicada alta. Então, assim, a gente individualiza cada paciente. É claro que a gente pede para esses pacientes perderem, mas com alguns a gente é um pouco mais rígido, com outros a gente não é tão rígido. O que eu não gosto, e aí isso eu sou muito chato, é ganhar peso, porque tem paciente que realmente volta e volta assim, eu vou operar, volta 3, 4, 5, 6 quilos. Aí a gente põe o pezinho no freio e fala ao paciente, não é hora, vamos recapitular, porque uns quilinhos perdidos aí vão fazer uma diferença para a gente no intraoperatório principalmente, e vai ajudar no pós-operatório. Cristina, até entrando um pouquinho nessa fase aí de despedidas, explica pra gente aí como que a gente convence nosso paciente de não fazer despedida, porque eles parecem que eles querem despedir do mundo, como se fosse acabar, e a gente explica, fala, mas sempre eles voltam falando, doutor, não posso fazer aquela despedida, ou eu fiz aquela, já não é nem posso, né, eu fiz aquela despedida. Sim, uma pessoa que a gente só está se despedindo de algo que a gente nunca mais vai ver, né? Então a gente tem que deixar bem claro que isso não existe. Tudo vai ser possível com a frequência, com a quantidade diferente do que é hoje. Mas tudo, não vai ter alimento proibido depois da cirurgia. Isso que a gente tem que deixar bem claro. Por isso que a gente não precisa se despedir de nada, que um dia a gente vai se ver de novo. Né? E a pessoa que está se despedindo, ela não está se preparando para a cirurgia. Gostei, né? Então a gente tem que deixar. Dessa forma que você quer se despedir, então um dia eu vou na churrascaria, você não está respeitando o seu corpo. Né? E a gente precisa, né, nesse pré-operatório, a gente precisa reconhecer esse corpo, respeitar o limite disso e ensinar o paciente a treinar isso. Enquanto a gente vai fazer uma despedida, isso não acontece. Né? Geralmente a gente vai em rodízio, em churrascaria, né, onde que a gente come até ter que abrir o botão da calça. Então a gente tem que deixar bem claro, né, que não é uma forma certa de se preparar para a cirurgia. A gente bate muito nessa tecla no consultório também, e fazer o paciente entender que ele é parte do processo, né? Ele é parte do processo antes e ele vai ser principalmente parte do processo depois. Então, assim, se ele está afim de mudar, é aquela famosa frase, né? Não adianta eu ir tomar as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. Então, assim, esse paciente tem que entender que ele é parte do processo e que se ele não entrar nesse ritmo aí, ele não vai ajudar. E muitas vezes eu falo ao paciente assim, que o paciente que tem obesidade, a grande dificuldade deles não é perder, claro, perder em grande quantidade mas perder um pouquinho de peso que a gente perde não é uma dificuldade. A dificuldade é eles manterem essa perda de peso. E dessa vez a gente vai perder e vai operar. Então, e quando você conversa bem com eles, eles entendem, eles perdem, a gente tem um resultado bem legal. Sim. Cristina, deixa eu entrar num outro tópico aí que eu acho bem interessante. O estigma da obesidade pode influenciar no resultado da cirurgia? Como que a gente pode avaliar esse fator previamente? A gente sabe que a obesidade é uma doença bem estigmatizada,
com muitos viés, com muitos palpites por aí de pessoas que não conhecem a doença. Como que a gente pode trabalhar isso? Quando o assunto, né, é perda de peso, a gente sempre tem um especialista perto, né, para dar um palpite aí valioso, né? É fácil da gente identificar isso porque o paciente que tem, né, que vem com esse estigma, ele já vem com esse discurso fácil, pronto, né? A gente não precisa muito investigar, né? Então ele já vem, né, com peso aí de sentir a obesidade, né, de muitas vezes se sentir culpado, de se sentir fracassado, de se sentir até mesmo ele fala, eu não tenho vergonha na cara, né? Eu não tenho força de vontade. Então, é um discurso que já vem muito fácil, né? O que a gente precisa, né, deixar bem claro é acabar com esse estigma nesse pré-operatório, entendeu? Ele não precisa entender da fisiopatologia da doença, mas ele precisa entender que ele tem uma doença, né? Uma doença crônica que não tem cura, ela tem tratamento, né? E ele não tem culpa de ter essa doença. Ele precisa saber qual é o papel dele no tratamento, mas ele tem que saber que a doença, ninguém tem culpa de estar doente, né? Até mesmo para ele poder tratar, ele precisa saber o que ele tem, como qualquer coisa no corpo. Então, eu tenho uma doença, e eu não vou tratar lá no Google, não vou tratar lá com a prima, nem com uma amiga, eu vou tratar com um médico especialista. Então, isso precisa ser bem trabalhado nesse pré-operatório, né? Até mesmo para ele poder dar um tratamento adequado aí no segmento do pós-operatório. Eu falo muito que eu acho que se a gente pode olhar uma coisa boa nessa época de Covid, foi que as pessoas pararam de olhar a obesidade como estética e começaram a olhar a obesidade como doença, né? Se a gente fosse olhar lá no começo do Covid, assim, faleceu o paciente ou internou o paciente sem comorbidades. Aí você via a fotinha do paciente, só pela bochecha você percebia que ele tinha um IMC mais avantajado. E eu acho que isso, infelizmente, de um jeito ruim, mas as pessoas começaram a olhar a obesidade como doença por causa do Covid. Eu falo que essa foi uma das poucas vantagens, né, digamos assim, ou se podemos dizer assim, da Covid, que foi mostrar que a obesidade não é mais um problema estético, que a nossa cirurgia não é uma cirurgia estética, né? A gente não está falando de beleza, a gente está falando de saúde, de qualidade de vida, e eu acho que a gente conseguiu difundir essa ideia aí por todos os cantos do Brasil. Carla, a gente tem uma gama de pacientes nossos que são portadores de diabetes ou de pressão alta. Esses pacientes devem fazer uma dieta diferenciada no pré-operatório? E até emendando isso um pouquinho, eu sei que tem alguns grupos que entram com dieta líquida. Como que vocês trabalham essa dieta antes da cirurgia? Por favor. Então, eu não costumo fazer direcionadamente uma dieta para o paciente com hipertensão e diabetes, não. Mas a minha orientação é justamente diminuir as calorias, isso sim. A nível do diabetes, eu sempre falo, o paciente que é diabético, né? Eu falo para ele, olha, vamos agora diminuir, vamos ver como é que está a sua glicose, medir a glicose, geralmente tem um aparelhinho, antes da cirurgia, eu faço assim e tem mais ou menos pelo convênio uns 20 dias que a gente espera, né? Então, nesse período, eu sempre quero um feedback, a gente faz uma consulta de retorno, vê como é que está a glicose, vê como é que está a pressão, veja como é que ele está comendo, se ele está conseguindo se alimentar com menos gordura, com menos alimentos que tenham sal. É um costume do brasileiro, às vezes, levar o saleiro para a mesa. Então, eu falo, poxa, não leva o saleiro, vamos fazer uma dieta com menos sal e com menos açúcar. E é um pouco difícil, mas a gente conversando e eu tendo essa reciprocidade com o paciente, ele fica no meu zap, qualquer dúvida ele me manda a qualquer hora. E relacionado ao que você está falando, qual foi a pergunta mesmo que você fez? Se você tem alguma rotina diferente da de rotina. dieta líquida, dieta líquida. Sim, assim. Como é que é a nossa rotina da dieta líquida? Nós fazemos a dieta líquida um dia antes. É dieta líquida, sem restrita, sem derivados de leite, pode tomar suco, Gatorade, água de coco, mas um dia só. No pós-operatório, nós vamos fazer durante 30 dias, 10 dias aquela que a dieta é coada e peneirada, e o restante dos 20 dias ela é só coada. Então, esse suporte é dado pelo nutricionista, e qualquer dúvida a gente vai tirando, e tem os líquidozinhos do pós-operatório, que é 20 ml a cada, agora eu esqueci, 20 ml a cada 10 minutos, acho que é isso, eu esqueci agora, me deu um branco, mas tem a dieta, que é a nutricionista que faz essa parte de pronto com eles, e a parte clínica eles retornam para mim, mas é isso. Você tem alguma rotina diferente, Antônio? Geralmente eu recomendo
que meus pacientes fiquem 3 a 4 dias de pré-operatório em dieta líquida, porque eu acho que ajuda, né? Na perda de peso, que muitos não conseguem realizar de uma maneira eficaz, e dá uma segurança, que a gente sabe que muitas vezes o paciente tem uma diabetes, tem uma gastroparesia, e você pode eventualmente encontrar algum resíduo na câmara gástrica. Então, eu prefiro manter uma dieta líquida mais prolongada. Mas é uma coisa que a gente entende que cada grupo tem sua rotina, né? Perfeito, assim, a gente nós somos 3, 4 grupos aqui, mas se você for conversar a nível nacional, cada um tem uma rotina. Eu sou mais perto da Carla, a gente geralmente faz na véspera uma dieta líquida, eu peço ao paciente, se possível, nesse pré-operatório, tentar cortar o máximo possível de carboidrato, farinha branca, que é onde a gente vai conseguir enxugar um pouquinho esse paciente. E o nosso pós-operatório, nós temos 20 dias de dieta líquida, um pouquinho mais curto que o da Carla, mas temos 20 dias de dieta líquida, mas isso muda um pouco, de pouquinho em pouquinho de cada serviço. Antônio, eu queria entrar um pouquinho em complicações da cirurgia, né? Um dos medos que os nossos pacientes têm é o risco deles terem a trombose venosa ou a famosa embolia, né? Me fala uma coisa, como que a gente pode prevenir isso no nosso paciente com obesidade? E também queria que você falasse um pouquinho sobre anestesia, sobre tempo de internação, como que flui esse transoperatório aí dentro do centro cirúrgico e do hospital. Bom, perfeito, Felipe. Realmente, o obeso é uma condição que leva a uma hipercoagulabilidade, ou seja, o obeso mórbido tem uma chance maior de trombose venosa profunda e, consequentemente, de TEP. Então, é muito importante que tenhamos medidas preventivas para isso, né? Para que isso ocorra. Graças a Deus, a incidência não é tão rara ou não é frequente com tais medidas. Então, as medidas partem-se de mecânicas. O paciente, na sala de cirurgia, ele é colocado uma bota, Pneumática. Isso, obrigado. Uma bota pneumática para facilitar o retorno venoso, né, dos membros inferiores. É feito a tromboprofilaxia, geralmente com heparina de baixo peso molecular, enoxaparina, uma dose média de 40 miligramas subcutânea, ainda durante a indução. Tem equipe que só faz após a cirurgia. E durante o pós-operatório, entre 10 a 15 dias de pós-operatório, que é o período que tem um risco maior de ter uma trombose, é entre o 7º ao 10º dia. Então, nesse período, até o 10º, 14º dia, é importante algumas medidas. Primeiro, que o paciente tenha uma deambulação precoce. Que é isso? Que você tire ele da cama. O paciente obeso, ele acha que, como todo paciente, que não pode operar, que vai ter algum problema. Muitas vezes eu chego no outro dia, o paciente está ainda deitado. Ah, não, a enfermeira disse que não é para levantar, que não pode. Então, tem que alertar que o paciente, que é uma cirurgia feita por via laparoscopia e até por algumas equipes por via robótica, é uma cirurgia com invasão mínima. Então, o paciente, quanto antes possível ele tiver recuperado da anestesia, ele deve deambular precocemente, sair da cama precocemente. Você perguntou em relação à anestesia. O que foi? Você perguntou o tempo? Quanto tempo, como que funciona essa rotina do centro cirúrgico, o tempo de anestesia, o tempo de cirurgia, mais ou menos, e quanto tempo demora a média de tempo de internação desse paciente? Pois o paciente, na minha rotina, ele interna pelo menos umas 6 horas antes, porque tem aquela parte burocrática toda de admissão. Ele entra na sala cirúrgica, em média, meia hora antes do horário, e aí tem todo o preparo para a cirurgia, que todos vocês sabem. O transoperatório depende muito da técnica escolhida. Eu falo para o meu paciente que a cama é o vilão do pós-operatório, né? Então, quanto mais ele passar, mais ele sair da cama mais precocemente, caminhar, que ele está liberado. Eu brinco, mas eu falo que não deixa de ser uma verdade, que se ele quiser andar 24 horas por dia, por mim está liberado, não tem restrição nenhuma, e que a gente tem que andar. E uma coisa que eu acho que esqueceu só de citar, Antônio, que é super importante no pós-operatório, que é uma outra parte da equipe multi que ajuda muito a gente, são as fisioterapeutas, né? Então, elas passam no quarto, ajudam na deambulação, na caminhada, na parte respiratória. É uma parte que ela trabalha demais com a gente no pós-operatório e que ajuda muito nessa resposta. Tá? Eu não sei a sua experiência e também das demais colegas aqui da live, mas, por incrível que pareça, por mais que a gente orienta, a equipe de enfermagem sempre
nisso como é que falha? Elas não deixam o paciente sair antes que eu chegue. Eu já falei várias vezes com a enfermeira, doutor, isso aqui é uma coisa que realmente tem que ser melhor trabalhado. A gente teve alguns problemas no se ele pode melhorar um pouco antes da cirurgia, faço alguma orientação em termos de diminuir a ingesta calórica de carboidratos, ter um pouco mais de proteína, explico para ele como que vai ser no pós-operatório, o que nós vamos focar no pós-operatório, faço uma bioimpedância, que é fundamental, porque eu faço uma antes, a bioimpedância é um exame que a gente analisa a composição corporal, quanto tem de gordura, quanto tem de proteína, e quanto melhor for essa composição corporal, no pós-operatório, explicando para ele como vai ser, ele fica mais claro para o paciente o que ele tem qual é a meta dele. Eles pedem muito meta para mim. Doutora, quanto que eu tenho que ficar, quanto que eu tenho que atingir? Aí eu sempre falo, a sua meta é você emagrecer, perder gordura mais do que proteína. E vamos ver lá na frente como que vai ter o seu peso, porque o peso, para mim, é secundário. Para mim, você tem que perder gordura. Porque às vezes eles ficam muito ansiosos, foi o que a Cristina falou. A ansiedade, ela é muito alta agora no início, e depois lá ela volta porque quer emagrecer mais, quer emagrecer rápido. Então, a gente tenta trabalhar isso. E, além de tudo isso que eu falei, as vitaminas são fundamentais, que eu avalio mesmo, porque no pós-operatório a gente tem que estar com os níveis de vitamina, ferro é muito importante, vitamina B12, porque tanto no sleeve quanto no bypass tem uma deficiência de B12 importante, que afeta a memória, afeta na locomoção, pode ter dormência. Então, eu tento minimizar o máximo possível, dando o suplemento até antes mesmo, para que lá no pós-operatório isso seja minimizado. É basicamente por aí. Perfeito. Antônio, vamos supor que o nosso paciente aí que a gente começou a conversar lá atrás, ele passou com você, ele decidiu operar e ele foi fazer os exames pré-operatórios, e aí ele chegou com a endoscopia, ultrassom, exames de sangue e outros exames que são relevantes aí. Como que é feita a escolha da técnica cirúrgica para cada caso? E eu acho que aqui, até por uma questão de as duas técnicas que a gente é mais reconhecida dentro do cenário nacional e mundial, vamos se ater à gastrectomia vertical ou ao bypass. Como que se deve essa escolha da técnica? Então, Felipe, essa pergunta, então, é que todos querem saber. Muitas vezes o paciente chega lá e foi indicado por alguém que a gente operou, um amigo, um parente, e já chega, muitas vezes, eu quero tal técnica, né? Eu acho importante que o paciente tenha esse poder também, e é fundamental, né, de esclarecimento e de opinar qual técnica ele quer para ele. O que vai, na minha opinião, indicar uma técnica ou mais ou outra, são aspectos clínicos e aspectos relacionados no pré-operatório. Mas, se não houver nenhuma contraindicação fundamental, que eu vou te falar, o paciente, junto com o cirurgião, deve decidir, respeitando sempre a opinião do paciente. Mas vamos lá, como selecionar? Fora outras situações extraordinárias, você pode encontrar no transoperatório, e que eu não vou aqui me alongar por conta do tempo, de uma maneira geral, o paciente que deve fazer sleeve é um paciente que não deva ser muito obeso. O meu ponto de corte é o IMC menor do que 45. Acho que esse IMC para baixo é um candidato para sleeve, desde que ele não tenha nem uma doença do refluxo esofágico muito severa, ou seja, que ele não tenha, numa endoscopia, uma esofagite que nós chamamos, né, de grau C ou D de Los Angeles, que no caso são casos mais severos, e que não seja um paciente com uma diabetes tão descompensada, um paciente que a gente sabe que o bypass é uma cirurgia mais metabólica, né? Porque chega alimento mais rápido no delgado, a gente sabe que aumenta o nível de incretinas, né? Que são hormônios que sensibilizam a insulina. Então, seria esse o ponto fundamental. Eu indico sleeve para pacientes com IMC menor que 45, se não tiver uma doença do refluxo muito avançada e não for também um diabetes também de um grau maior. Porque paciente pré-diabético, eu ainda indico o sleeve se o paciente tiver condições que não contraindiquem. Por outro lado,
O bypass eu indico para pacientes com IMC maior que 45 e nas situações que eu falei, paciente diabético ou paciente que tem uma DRGE, uma doença do refluxo muito severa. Seria basicamente isso. Claro que há situações em transoperatório, você às vezes encontra, de maneira surpreendente, aderências, você às vezes encontra doença inflamatória intestinal que passou batido de alguma maneira. Há algumas razões para isso, para uma mudança de tática. Mas, de uma maneira geral, acho que a grande maioria usa esses critérios. E você? Como é que você usa? Eu caminho um pouquinho nessa linha, tá? Eu não tenho uma linha de corte para o sleeve, tá? Eu acho que varia muito. Hoje, o sleeve, dentro da minha casuística, ele gira em torno de 30%. Eu ainda sou um paciente, vou mais para o bypass ainda do que para o sleeve, mas não tem uma linha de corte específica do sleeve. Eu acho que é mais ou menos aquilo que você falou, né? Pacientes que têm refluxo sintomático, que queixam muito, endoscopia alterada, a gente descarta o sleeve. Pacientes que são mais metabólicos, né? Diabéticos, dislipidêmicos, assim, de alto grau, a gente vai um pouquinho mais para o bypass. Eu levo muito em conta o estilo de vida daquele paciente, então, o paciente que gosta muito de doce, é muito beliscador, eu talvez tenda a caminhar um pouquinho mais para o bypass do que para o sleeve, pensando em recidiva de peso lá na frente. Então, paciente que tem histórico de câncer gástrico, talvez pensar no... Então, assim, são várias variáveis, né? A gente quem está lá do outro lado, acha que é muito simples. Eu cheguei com isso, qual que vai ser o resultado final? Eu acho que tem várias variáveis. Então, assim, por exemplo, esses dias eu operei há um tempo atrás uma paciente que tinha tido um câncer de intestino, ela tinha feito uma colectomia total, ela não tinha um intestino grosso. Então, assim, você não vai nem pensar num bypass, num caso desse, você vai pensar no sleeve. Então, são casos e casos que a gente vai estudando dia a dia. Mas eu acho que a regra é aquilo que você falou, né? O paciente que é mais metabólico, mais diabético, mais epidêmico, a gente tende a ir para o bypass. Aquele paciente que tem queixas mais ortopédicas, que tem um IMC um pouco mais baixo, aquele paciente que eventualmente não tem uma margem de emissão tão grande para perder, a gente pode pensar também um pouco mais no. Mas isso não é uma regra. Acho que o que tem que ficar claro é que esse paciente tem que ser individualizado, você tem que conversar, você tem que entender a expectativa desse paciente e a partir daí a gente vai vendo para onde a gente vai caminhar. Cristina, por favor, Antônio. Eu acho também que uma situação que poderia ser mais favorável ao sleeve são pacientes que moram, às vezes, em regiões do interior de difícil contato para atendimento, né? A gente sabe que, logicamente, é uma situação que não é comum, é raro, mas que o bypass pode ter algumas situações de dores abdominais, por eventuais herniações, e você, tendo um paciente, às vezes, que mora em um local muito distante para atendimento, isso pode ter também algum impacto, né? Então, se o paciente mora muito distante, eu prefiro ser mais também econômico, né? Indicar também o sleeve, que a gente sabe que não tem, assim, teoricamente, esse problema de eventuais herniações no pós-operatório. Eu acho que é bem isso, assim, é particular de cada caso, né? E isso a gente vai decidir depois no consultório, entender cada paciente, onde vive, o que come, como é a vida. Não é uma regrinha de 1 mais 1 é igual a 2. É um acompanhamento multidisciplinar, né, Felipe? Com certeza. Vocês avaliam, eu acho que tem que ser avaliado, por isso que a gente passa lá no Instituto, tem psicólogo, nutricionista, clínico, tem o fisioterapeuta. Então, esse acompanhamento, quando chega para o cirurgião com os laudos, tudo isso é visto, perfeitamente do jeito que você falou, concordo perfeitamente. É muito individualizado, né? Não é uma regrinha, porque tem horas que o paciente chega para você e fala assim, eu vim porque a fulana fez o sleeve, eu quero fazer o sleeve. A hora que você faz o perfil metabólico daquele paciente, fala, olha, não dá para ser o sleeve, tem que ser o bypass. Então, eu falo muito para o paciente que eu não sou o cirurgião nem da técnica A, nem da técnica B. Eu sou o cirurgião que vai tentar achar qual é a melhor técnica para aquele paciente. E é isso a gente vai discutindo em todo esse processo. Exatamente isso. Cristina, eu queria entrar num tema, Cristina, que eu acho que é um tema super importante, que é o apoio familiar, que é o suporte familiar. A gente não tem muito tempo, então eu quero entrar nesse tema, porque a gente sabe que muitas vezes o paciente chega para a gente tem aquele paciente que vem, que a família está apoiando, mas a gente também tem muito aquele lado que vem e fala assim, doutor, eu estou sozinha nessa. Eu tenho um monte de gente falando na minha orelha que eu não tenho, que eu não quero, que isso é uma cirurgia estética, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Qual que é o papel e a importância da família no pré-operatório?
tanto no pré quanto no pós, ela é muito importante, né? Então, a gente está falando de uma doença crônica, então o ideal é que a gente não tenha ninguém na contramão aí desse tratamento, né? Então, né, nesse pré-operatório, a gente chama aí a família, né, e faz ela entender a importância dela no tratamento. Quando isso, de fato, a gente não consegue, o que a gente precisa fazer é fortalecer esse paciente para ele poder conviver com essa família. Né, que é um trabalho também a se fazer aí a longo prazo, né, que não dá para fazer, né, em poucas sessões, né, mas a gente sim traz, né, é uma coisa que a maioria dos psicólogos fazem aí, né, a gente já tem vários estudos aí dos últimos anos mostrando a importância da família no tratamento da cirurgia, né, inclusive aí estudos falando quem tem esse apoio sócio tem menos recuperação de peso, então o papel da família ela é um papel bem importante, né? E ela já está sendo estudada e comprovado, né? E a gente precisa mostrar isso para a família. Se não entende, a gente precisa fortalecer a pessoa para poder conviver aí na contramão aí, enfim, da família. Felipe, queria só dizer que estão me comunicando que está tendo uma falha de conexão. Talvez a TI pudesse dar uma olhadinha nisso aí. Eu tô falando com eles aqui pelo WhatsApp, a gente está tendo algumas quedinhas aí, mas estão sendo gravados e depois vai estar tudo disponível na página da sociedade. Pessoal, nós estamos aí nos minutos finais. Eu tenho mais uma pergunta para cada um e queria que, junto com essa pergunta, vocês fizessem as considerações finais e que fosse um pouquinho sucinto para mim. Antônio, pensando em recomendação do paciente para ajudar no resultado do pós-operatório, o que você recomendaria para esse paciente? Quais são as principais recomendações? E queria que você fizesse as considerações finais também, por favor. Bom, a primeira eu já falei no início, né? Escolher bem a equipe, né? Uma equipe que tenha realmente o cadenciamento da sociedade e que tenha uma equipe multidisciplinar, que é isso que nós estamos vendo aqui, né? Psicólogo na equipe, nutricionista, nutrólogo, endócrino, todos esses profissionais, porque o cirurgião sozinho, ele não faz tudo, né? Lógico que boa parte vem do ato cirúrgico. Mas se não houver um acompanhamento adequado e todas essas situações de ansiedade, depressão, acompanhamento adequado, nutricional, não forem realizadas, que evidentemente o paciente pode até ter uma perda de peso, mas muito precocemente vai ter reganho e falha no resultado que ele quer, né? Então é fundamental, a mensagem é essa que eu deixo, de procurar uma equipe multidisciplinar e parabenizar todos aqueles pacientes que têm a decisão em mudar de vida, porque a gente sabe que a decisão de realizar cirurgia bariátrica não é fácil. Tem muita gente que foi falado pela Cristina aí, que é do contra, os amigos, aqueles que têm mau resultado, não vai dar certo, eu falhei, também vai falhar. Então, eu acho que o paciente não deve ter medo de ser feliz, de tentar uma vida nova, dentro de todas essas recomendações. Eu aproveito para agradecer aqui o convite da sociedade e me colocar à disposição para eventuais questões nas minhas redes pessoais e para eventuais outros eventos. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, Antônio. Cristina, antes das suas considerações, eu queria suas considerações, mas queria saber qual é a sua dica para quem está sofrendo com obesidade nesse momento, né? A gente sabe que a gente veio da pandemia, que muita gente se privou, que muita gente ganhou peso. Eu queria saber qual é a sua dica e por favor, as considerações finais. É pedir ajuda, né? Então, a obesidade é uma doença, né? Então, uma doença crônica de multifatores, por isso que a gente precisa ir de tanta gente para cuidar, né? Então, só o cirurgião não dá conta, então por isso que a gente precisa de psicólogo, nutrólogo, nutricionista, endócrino, psiquiatra, educador físico. Então, que essa pessoa procure ajuda, porque ela tem tratamento, ela só não tem cura, mas ela tem tratamento. Perfeito. Carla, e do seu lado, qual a principal dica para resultados eficientes e duradouros? E, por favor, suas considerações finais também. Olha, minha principal dica no consultório é sempre procure a sua equipe multidisciplinar, porque a cirurgia começa a partir do pós-operatório. Faça acompanhamentos regulares, vai no seu nutricionista, no seu clínico, endócrino, na equipe que está o acompanhando, mesmo que tenha passado muito tempo. Não fiquem com vergonha, não fiquem com medo, não tem ninguém aqui para julgar. Pelo contrário, a gente tem que acolher o paciente, a gente acolhe o paciente. Não, vem cá, pega na minha mão e vamos lá. Vamos juntos, vamos começar. E uma coisa assim muito positiva que eu tenho visto é que mesmo em pandemia,
e agora se intensificou ainda mais, os pacientes estão retornando. Eu tive no último mês vários pacientes de 5, 10, de 2, de 3 anos, querendo, não, doutora, tem tempo que eu não vim, eu estou querendo fazer de novo o meu acompanhamento. Isso é muito positivo. Não esqueçam da gente, não esqueçam da sua equipe, voltem para o seu cirurgião, porque eles vão ser fundamentais nesse momento, principalmente agora de pandemia, e sempre quando vocês quiserem, tá? Um abraço e adorei participar da live. O que vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo. Bom, obrigado, Antônio. Obrigado, Carla. Obrigado, Cristina. Quem está do outro lado, a gente reforçou que é possível buscar soluções práticas para ajudar as pessoas a alcançar e manter um peso saudável, mas que a ajuda da nossa equipe multidisciplinar é sempre importante. Lembrar também, como o Antônio disse, que no site da sociedade, no www.sbcbm.org.br, você encontra todos os profissionais capacitados e filiados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para te ajudar a mudar o seu destino e mudar a sua vida. Viva mais, viva melhor. Queria eu também agradecer o convite da sociedade para mediar mais um Body Life. E lembrando que na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente com mais um assunto, com mais especialistas, com mais dicas para todo mundo. Quem perdeu, procure depois o site da sociedade, que vai estar lá tudo novamente para vocês. Boa noite e até semana que vem. Boa noite. Boa noite.